A tua atenção constante está a deixar-me maluca, disse a minha namorada, depois entrou em pânico quando me afastei completamente e cancelei os nossos planos. Essas palavras atingiram-me como um golpe físico, especialmente porque surgiram do nada numa noite de domingo que pensei que ia ser normal. Sou o Bruno, 29 anos, analista de investimentos a ganhar bem na cidade, e durante 3 anos pensei que estava a construir algo real com a Joana, uma enfermeira pediátrica que trabalhava turnos brutais de 12 horas no hospital infantil. Acreditava genuinamente que estávamos na mesma página sobre o nosso futuro, tínhamos andado à procura de casa em bairros muito bons, a ver anéis de noivado online juntos, a falar sobre locais de casamento que a irmã dela tinha recomendado. A bomba caiu no momento em que ela entrou pela porta depois do fim de semana de raparigas em Barcelona com a amiga Patrícia. Eu estava a fazer o jantar, até animado para ouvir sobre a viagem e mostrar-lhe a pré-aprovação da hipoteca que tinha chegado enquanto ela estava fora. Precisamos de falar, disse ela, largando as malas com uma energia estranha que nunca tinha visto antes. Desliguei o fogão, pensando que talvez algo de mal tivesse acontecido durante a viagem, mas em vez disso ela começou com este discurso sobre como o meu comportamento obsessivo a estava a sufocar. Estou a falar de coisas como levar-lhe o almoço durante os turnos porque sabia que a comida da cantina do hospital era terrível, lembrar-me quando ela tinha casos difíceis na UCI neonatal e precisava de apoio emocional extra, ou planear encontros surpresa depois das suas semanas particularmente brutais. Bruno, é demais, disse ela, andando pela nossa sala como se estivesse presa. A forma como te lembras de todos os detalhes do meu horário de trabalho, como apareces do nada com café quando estou estressada, parece controlador e obsessivo. Fiquei ali completamente atordoado porque essas eram exatamente as coisas que ela costumava dizer às amigas que a faziam sentir tão amada e apoiada. As colegas dela até tinham comentado como eu era atencioso, como ela tinha sorte de ter alguém que realmente prestava atenção. Não percebo, disse eu. No mês passado disseste à tua irmã que eu era o namorado mais carinhoso que já tiveste. Isso foi antes de perceber como não era saudável, respondeu ela. A Patrícia ajudou-me a ver que relacionamentos normais não funcionam assim. É suposto darem espaço um ao outro para respirar, para existir como indivíduos. Patrícia, a agente imobiliária recentemente divorciada que tinha passado por 3 casamentos e parecia orgulhar-se do seu cinismo sobre homens. Devia ter sabido que a sua influência estava por trás desta mudança súbita de personalidade. O que exatamente queres que eu mude? Perguntei, tentando perceber que limites ela precisava. Mas em vez de me dar pedidos específicos e razoáveis, ela ficou defensiva e evasiva. Vês? Estás a interrogar os meus sentimentos agora mesmo, acusou. É exatamente disto que estou a falar. Não pode simplesmente aceitar o que estou a dizer sem analisar até a morte. A conversa escalou a partir daí, com ela a acusar-me de a fazer sentir culpada por querer independência, enquanto eu ficava ali a tentar perceber quando é que cuidar do bem-estar de alguém se tornou um defeito de caráter que precisava de ser corrigido. Decidi levar a Joana à letra e dar-lhe exatamente o que tinha pedido, distância emocional completa. Na manhã seguinte, não lhe levei café antes do turno cedo como tinha feito todos os dias nos últimos 2 anos. Não lhe mandei mensagens de boa sorte antes de procedimentos difíceis ou perguntei durante a pausa para o almoço como estava o dia. Quando chegava a casa exausta depois de lidar com crianças doentes o dia todo, não ofereci massagens nos pés nem perguntei sobre os pacientes ou sugeri pedirmos do restaurante tailandês favorito dela. Tratei-a como uma colega de casa educada em vez da mulher a quem estava a planear pedir em casamento nos próximos 6 meses. O retiro caro para casais no Douro que tinha estado a planear durante 3 meses? Liguei para o hotel e transferi a nossa reserva para o retiro anual da empresa da minha firma de investimentos. Os meus colegas ficaram entusiasmados com o upgrade para um resort de luxo na região vinícola, e pensei que se a Joana queria espaço, provavelmente não queria passar um fim de semana romântico a discutir o nosso relacionamento. Quando o carro dela começou a fazer aquele barulho irritante que ela tinha estado a ignorar durante semanas, e ela mencionou com aquele olhar expectante que costumava ter quando queria que eu tratasse de algo, simplesmente disse, isso parece frustrante. Devias provavelmente ligar para um mecânico. O olhar de surpresa no rosto dela foi quase cômico, como se não conseguisse acreditar que eu não estava imediatamente a saltar para a ação para resolver o problema dela. No início, ela parecia genuinamente aliviada com a mudança. Isto parece muito mais saudável, anunciou depois de alguns dias, espreguiçando-se no sofá como se tivesse sido libertada de alguma jaula invisível. Finalmente consigo respirar neste relacionamento.
A Patrícia estava certa sobre como é importante manter a independência. Mas no final da primeira semana, queixas subtis começaram a aparecer. Pareces muito distante ultimamente, mencionou enquanto estávamos a jantar em completo silêncio porque eu tinha parado de perguntar sobre o dia dela. Estou a dar-te o espaço que pediste, respondi calmamente, sem levantar os olhos do prato. Não era isto que eu queria dizer, disse ela, a voz a ganhar um tom frustrado. Queria dizer espaço emocional, não indiferença completa. Achei isso fascinante. Qual é a diferença exatamente? Estás a ser deliberadamente obtuso, disparou ela. Casais normais ainda comunicam e mostram que se preocupam um com o outro. Então eu era suposto preocupar-me, mas não demais. Mostrar interesse, mas não interesse obsessivo. Apoiá-la, mas não de formas que a fizessem sentir apoiada. A ginástica mental necessária para navegar as suas expectativas contraditórias estava a tornar-se exaustiva, então decidi simplesmente aderir ao seu pedido original de espaço. Na terceira semana, as queixas da Joana tinham escalado para acusações completas de abuso emocional. Ela encurralou-me numa noite quando cheguei do trabalho, bloqueando meu caminho para a cozinha com este olhar selvagem nos olhos. Precisamos de ter uma conversa séria sobre o que estás a fazer a este relacionamento, anunciou, como se estivesse a conduzir algum tipo de intervenção. O que se seguiu foi uma sessão maratona de 2 horas onde ela simultaneamente exigiu que eu me preocupasse com ela enquanto insistia que os meus comportamentos anteriores de cuidado tinham sido completamente inadequados e controladores. Estás a castigar-me, disse ela, lágrimas a escorrer pelo rosto. Estás a usar tratamento silencioso e afastamento emocional como armas porque pedi limites saudáveis. Fiquei ali a ouvir esta elaborada narrativa de vítima que ela tinha construído, onde a minha decisão de respeitar os seus desejos declarados de alguma forma me tornava o vilão. Joana, disseste-me literalmente que a minha atenção te estava a deixar maluca e que eu estava a ser obsessivo, disse calmamente. Estou a dar-te exatamente o que pediste. Mas eras suposto lutar por nós, ela explodiu. E ali estava, a expectativa real escondida debaixo de toda a conversa sobre independência e espaço. Ela não queria que eu mudasse realmente o meu comportamento, queria que discutisse com ela, que implorasse para ela me deixar continuar a amá-la da forma como sempre tinha. Isto era algum tipo de teste que eu aparentemente tinha falhado por a levar à letra em vez de jogar jogos. Então querias que eu ignorasse os teus limites claramente declarados e continuasse comportamentos que tinhas rotulado como controladores, perguntei. Isso não faz sentido. Estás a ser deliberadamente obtuso, outra vez acusou. O que parecia ser a resposta automática dela sempre que eu apontava as contradições lógicas na sua posição. Namorados normais ficariam preocupados quando a namorada diz que precisa de espaço. Eles quereriam perceber o que está errado e trabalhar juntos para resolver. A ironia era impressionante. Quando eu tinha tentado perceber e trabalhar juntos, ela tinha me chamado obsessivo. Quando respeitei o seu pedido de espaço, eu estava a ser emocionalmente abusivo. Literalmente não havia forma de ganhar este jogo porque as regras mudavam constantemente baseadas no que me faria estar errado. Mais tarde nessa semana, descobri que ela tinha estado a documentar o meu comportamento frio em detalhe, mandando screenshots para Patrícia com comentários sobre como eu tinha respondido a várias situações. A Patrícia, claro, estava a validar todas as queixas e a encorajar a Joana a ver-se como vítima de manipulação psicológica. Ele está definitivamente a castigar-te por estabeleceres limites, a Patrícia tinha escrito. Comportamento narcisista clássico. Documenta tudo. Encontrei a conversa de texto quando a Joana deixou o telemóvel no balcão enquanto tomava banho. Página após página da Patrícia orientá-la sobre como interpretar cada ação minha através da lente de vitimização, transformando o meu cumprimento respeitoso dos seus desejos em evidência de intenção maliciosa. A mulher que tinha destruído 3 casamentos estava agora sistematicamente a desmantelar o meu, e a Joana estava a absorver cada palavra como se fosse verdade gospel. A situação atingiu um novo nível de loucura quando a Joana decidiu envolver a minha família. Cheguei à casa do trabalho numa quinta-feira para encontrar 17 chamadas perdidas da minha mãe, cada mensagem de voz mais em pânico que a anterior. Bruno, querido, por favor liga-me imediatamente, a voz dela estava a tremer. A Joana ligou-me esta tarde e estou muito preocupada contigo. Quando liguei de volta, a minha mãe estava praticamente em lágrimas. Ela disse-me que tens andado a ter algum tipo de colapso psicológico, disse a mãe. Que te tornaste perigosamente retraído e ela está preocupada com o teu estado mental. Ela acha que precisas de ajuda profissional. Tive que me sentar. A audácia era impressionante.
A Joana tinha pintado-se como a namorada preocupada tentando salvar a sanidade mental do namorado, quando ela era a que tinha exigido que eu mudasse toda a minha personalidade e depois ficou zangada quando eu realmente o fiz. Mãe, deixa-me explicar o que tem estado realmente a acontecer, disse, e passei a hora seguinte a explicar-lhe toda a situação. A minha mãe ouviu em silêncio atordoado enquanto eu descrevi como a Joana tinha estado a posicionar-se como a minha futura esposa enquanto simultaneamente alegava que precisava de liberdade do nosso relacionamento. Essa rapariga tem estado a falar comigo sobre locais de casamento durante meses, disse a mãe, a voz cheia de descrença. Ela mostrou-me fotos de anéis de noivado no telemóvel dela apenas na semana passada. Que tipo de pessoa faz isso e depois alega que precisa de espaço? A interferência da família saiu pela culatra espetacularmente porque agora os meus pais percebiam exatamente que tipo de manipulação eu estava a enfrentar. Mas a Joana ainda não tinha acabado. Durante o fim de semana, ela lançou-se no modo de bombardeamento de amor completo, cozinhando refeições elaboradas que eu não pedi, vestindo as minhas roupas favoritas, iniciando intimidade física, e geralmente agindo como a namorada que tinha sido antes da influência tóxica da Patrícia tomar conta. Tenho estado a pensar sobre o que disseste, disse-me durante o jantar de sábado à noite, velas a cintilar entre nós como alguma cena de comédia romântica. Talvez tenha sido muito dura sobre a questão da atenção. Aprecio quanto te importas. Mas quando eu não voltei imediatamente ao modo de namorado dedicado, a máscara dela começou a escorregar. No domingo à noite, conseguia ver flashes de raiva genuína atravessar a performance dela sempre que eu mantinha a distância emocional que ela originalmente tinha exigido. O ponto de ruptura chegou quando ouvi uma conversa telefônica que ela estava a ter com a Patrícia enquanto eu estava na casa de banho. Ele não está a responder da forma como disseste que responderia, a Joana estava a sussurrar urgentemente. Tenho estado a fazer tudo, cozinhar, vestir-me bem, ser afetuosa, e ele ainda está a agir friamente. A voz da Patrícia estava alta o suficiente para eu conseguir ouvi-la através do altifalante, então precisas de escalar. Faz-lhe pensar que te está a perder completamente. Homens como o Bruno só respondem à ameaça de abandono. Fiquei ali no meu próprio corredor, a ouvir-as estrategizar sobre como manipular-me psicologicamente de volta à conformidade, e finalmente percebi que isto nunca tinha sido sobre limites saudáveis ou independência. Isto era guerra psicológica, e eu era o alvo. No dia seguinte, fiz alguma investigação sobre o passado da Patrícia e descobri a extensão da sua influência tóxica em cada relacionamento que tocava. Através de conexões mútuas e alguma investigação cuidadosa das redes sociais, soube que a Patrícia tinha sido casada e divorciada 3 vezes, cada casamento terminando por causa da sua própria infidelidade e comportamento manipulativo. A filosofia dela parecia ser que qualquer homem que tratasse bem uma mulher estava secretamente a controlar e precisava de ser testado até se tornar abusivo ou ir embora. Ela tinha estado sistematicamente a envenenar a mente da Joana durante meses, convencendo-a de que o meu cuidado e atenção genuínos eram na verdade táticas de manipulação sofisticadas designadas para controlar. Durante a nossa próxima confrontação, confrontei a Joana diretamente sobre a influência da Patrícia, e ela finalmente desabou e admitiu a verdade. A Patrícia disse que homens que são muito atenciosos no início estão sempre a esconder algo, ela soluçou. Ela disse-me que homens verdadeiramente devotados vão perseguir e implorar quando os empurras para longe, e o facto de tu simplesmente aceitares o meu pedido de espaço provou que não te importavas realmente o suficiente para lutar por mim. A manipulação psicológica era ainda mais elaborada do que eu tinha percebido. A Patrícia tinha convencido a Joana a criar problemas e conflitos artificiais para testar as minhas reações, transformando todo o nosso relacionamento numa série de experiências designadas para provar que eu era controlador ou indiferente. Ela disse-me para prestar atenção a como tu respondias quando me afastava. A Joana continuou, lágrimas a escorrer pelo rosto. Ela disse que se tu realmente me amavas, recusar-te-ias a aceitar os limites e provarias que não conseguias viver sem mim. Então a minha resposta respeitosa às necessidades que ela declarou tinha sido interpretada como evidência de que eu não a amava o suficiente. Era suposto ignorar os limites dela, tornar-me desesperado e pegajoso, e essencialmente provar o ponto da Patrícia sobre homens controladores. Era um Cat 22 perfeito designado por alguém que parecia ter prazer em destruir relacionamentos funcionais. A Patrícia disse que estava a proteger-me de ficar muito confortável com alguém que eventualmente revelaria a sua verdadeira natureza. A Joana sussurrou. Ela continuava a perguntar-me o que eu faria se tu acabasses por ser como o segundo marido dela, que parecia perfeito até se casarem e depois se tornou possessivo e ciumento.
Percebi que a Patrícia tinha estado a projetar as suas próprias experiências terríveis no nosso relacionamento saudável, convencendo a Joana de que a minha consistência e confiabilidade eram bandeiras vermelhas em vez de verdes. Quando a Joana tentou usar intimidade física como outra tática de manipulação, tentando seduzir-me de volta à nossa dinâmica antiga, mantive os meus limites e disse-lhe que precisávamos de ter honestidade completa antes de podermos sequer pensar em reconexão física. O colapso dela foi imediato e genuíno, provavelmente a primeira emoção real que tinha visto dela em semanas. Quando percebeu que todas as táticas da Patrícia tinham falhado espetacularmente e ela estava a perder o melhor relacionamento que já tinha tido para alguém que colecionava casamentos falhados como troféus. Decidi que precisávamos de ter uma conversa final e completamente honesta sobre o nosso relacionamento, e o que a Joana revelou durante essa conversa mudou tudo o que pensava saber sobre a mulher com quem estava a planear casar. Sentados um em frente ao outro à mesa da nossa cozinha, ela finalmente desabou e admitiu que o pedido de espaço nunca tinha sido sobre necessidade genuína de independência, tinha sido baseado em medo puro. Estava aterrorizada que o teu amor fosse bom demais para ser verdade, disse através de lágrimas. A voz mal acima de um sussurro. Todos os outros tipos com quem namorei ou perderam interesse depois de alguns meses ou acabaram por estar a usar-me para algo. Quando tu continuaste a ser consistentemente carinhoso e atencioso depois de 3 anos, comecei a esperar que a outra sapata caísse. A manipulação psicológica não tinha sido intencional no início, explicou. Começou como ela tentando proteger-se de potencial desgosto futuro criando distância antes de eu a poder deixar primeiro. Mas a influência da Patrícia tinha transformado esses instintos protetivos em comportamentos de teste deliberados designados para me fazer provar a minha devoção de formas cada vez mais irracionais. A Patrícia continuava a dizer-me que se tu realmente me amavas, lutarias mais quando eu te empurrasse para longe, a Joana confessou. Ela disse que o facto de tu respeitares os meus limites tão facilmente significava que provavelmente estavas aliviado por ter uma desculpa para te importares menos. Ela convenceu-me de que amor verdadeiro significa que alguém não consegue aceitar ser empurrado para longe. A lógica distorcida era impressionante. Eu era suposto tornar-me o namorado controlador e transgressor de limites que a Patrícia tinha previsto que eu me revelaria ser, provando assim ambas as mulheres certas sobre homens em geral. O meu falhanço em tornar-me abusivo ou desesperado era de alguma forma evidência de que eu não a amava o suficiente. Só te queria verdadeiramente quando pensei que te estava a perder, ela admitiu. E ali estava, a verdade central que tornava continuar este relacionamento impossível. Ela não me amava realmente, amava a segurança de ter alguém devotado a ela, e só valorizava essa segurança quando pensava que podia desaparecer. Sei que posso mudar, ela implorou desesperadamente. Vou cortar contato com a Patrícia completamente. Vou para a terapia. Vou apreciar tudo o que fazes em vez de dar por garantido. Por favor, não desistas de nós. Mas percebi que até as promessas dela de mudança eram baseadas em medo de perda em vez de amor genuíno ou respeito por mim como pessoa. Ela tinha passado meses fazendo-me sentir que a minha forma natural de mostrar amor estava errada, patológica, algo que precisava de ser corrigido ou escondido. Mesmo agora, o desejo dela de salvar o nosso relacionamento não era porque valorizava quem eu era, mas porque estava aterrorizada de estar sozinha. Todo o nosso relacionamento tinha sido construído em mim constantemente provando meu valor enquanto ela detinha o poder de julgar se o meu amor era aceitável, e essa dinâmica nunca ia produzir o tipo de parceria que eu realmente queria. Terminei o nosso relacionamento na manhã seguinte e pedi a Joana para se mudar durante a semana, o que levou a ela a ficar com a Patrícia naquilo que eu sabia seria uma situação de vida previsivelmente tóxica. A ironia dela se mudar com a mulher que tinha destruído nosso relacionamento não me passou despercebida, mas pensei que elas mereciam uma a outra naquele ponto. Em poucos dias, a Joana lançou uma campanha de difamação completa através dos nossos amigos mútuos, pintando-me como um parceiro emocionalmente abusivo que a tinha manipulado para pensar que estava louca por querer limites saudáveis. Mas a verdade tem uma forma de emergir, especialmente quando estás a lidar com alguém tão instável como a Patrícia. Cerca de 3 semanas depois da Joana se mudar, recebi uma mensagem da nossa amiga mútua Sara dizendo que a Joana e a Patrícia tinham entrado numa discussão a gritos que terminou com a Joana saindo furiosa e bloqueando a Patrícia em todas as plataformas de redes sociais. Aparentemente, a Joana tinha finalmente percebido que o conselho da Patrícia tinha destruído o melhor relacionamento da vida dela, e quando a confrontou sobre isso, a resposta da Patrícia foi caracteristicamente insensível. Estava a tentar dar-te algum autorrespeito, a Patrícia tinha dito. Se ele realmente te amasse,
teria lutado mais. Esse foi o momento que a Joana percebeu que tinha sido manipulada por alguém que tinha prazer em sabotear a felicidade de outras pessoas, mas nessa altura já era tarde demais para desfazer o dano. Entretanto, eu estava a divertir-me imenso naquele retiro no Douro com os meus colegas de trabalho, sentindo paz e liberdade genuínas pela primeira vez em meses. O resort de luxo na região vinícola era absolutamente lindo, e encontrei-me a rir e relaxar de formas que não tinha conseguido fazer enquanto andava constantemente em ovos em volta das necessidades emocionais sempre em mudança da Joana. Os meus colegas continuavam a comentar como eu parecia diferente, mais confiante e à vontade, como se tivesse estado a carregar peso invisível que finalmente tinha sido levantado. As tentativas finais e desesperadas da Joana de reconciliação vieram através de mensagens de texto cada vez mais patéticas de números novos e amigos mútuos que ela tinha recrutado para implorar o caso dela. Ela diz que aprendeu a lição e sabe como é o amor verdadeiro agora, a Sarah disse-me durante um café. Quer que saibas que nunca mais deixará alguém influenciar contra ti. Mas eu estava farto de ser a experiência de aprendizagem de alguém, farto de provar o meu valor a alguém que só me valorizava quando pensava que me estava a perder. E definitivamente farto de alguém cuja ideia de crescimento pessoal requeria destruir primeiro o nosso relacionamento.